Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 22 de julho, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Maria Madalena. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Ancira, na Galácia, hoje Âncara, na Turquia, São Platão, mártir. Morte entre os séculos 3-4. Na África proconsular, em território da atual Tunísia, os santos mártires macilitanos, sobre os quais Santo Agostinho fez um sermão no aniversário da sua morte. Morte entre os séculos 3-4. Em Antioquia, na Síria, hoje Antáquia, na Turquia, São Cirilo, bispo, que, no tempo do imperador Diocleciano, padeceu o cárcere e o exílio. Morte no ano 306. Na fortaleza de Semaris, nos montes do Cáucaso, Santo Anastásio, monge, que foi discípulo de São Máximo Confessor, com o qual suportou o cárcere e a tortura por causa da verdadeira fé e, tendo chegado a esta fortaleza, ou talvez durante o caminho, partiu desta vida. Morte no ano 662. No mosteiro de Fontenelle, na Neustria, na atual França, São Vandregisilo, abade, que, deixando a corte do rei Dagoberto, seguiu a vida monástica em diversos lugares, promovido ao sacerdócio por Santo Alduíno, bispo de Rouen, fundou e dirigiu um mosteiro na floresta de Jumieges. Morte no ano 668. Em Menat, na Gália Arvenense, também na atual França, São Meneléu, abade. Morte no ano 700. Em Pavia, na Lombardia, região da Itália, São Jerônimo, bispo. Morte no século VIII. Em Lodi, também na Lombardia, São Gualter, fundador da Casa Hospital da Misericórdia. Morte no ano 1224. Em Veneza, cidade do Vêneto, região da Itália, o beato Agostinho de Bielafange, presbítero da Ordem dos Pregadores, que realizou muitos bons serviços em Soncino, Vigevano e Veneza. Morte no ano 1493. Em Lisboa, cidade de Portugal, o dia natal de São Lourenço de Brindes, cuja memória é celebrada no dia anterior.
Morte no ano 1619. Em Cardiff, no país de Gales, os santos Philip Evans, da Companhia de Jesus, e João Lloyd, presbíteros e mártires, que, no reinado de Carlos II, foram enforcados ao mesmo tempo por se descobrir que exerciam o sacerdócio na sua pátria. Morte no ano 1679. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato Tiago Lombardi, presbítero de Limoges e mártir, que, durante a grande perseguição contra a Igreja, foi encarcerado em condições desumanas por causa do seu sacerdócio e morreu contagiado por uma enfermidade incurável. Morte no ano 1794. Em Magiazur, localidade próxima de Daining, no Hebei, província da China, os santos mártires Ana Wang, virgem, Lúcia Wang Wangzi e seu filho André Wang Tianqin, que, durante a perseguição desencadeada pelos Yetu, foram mortos pelo nome de Cristo. Morte no ano 1900. Também próximo de Daining, nos arredores de Yongnian, cidade do Hebei, província da China, Santa Maria Wang Lixi, mártir, que, na mesma perseguição, apesar de alguns pagãos aconselharem a negar ser cristã para salvar a vida, ela declarou abertamente ser serva de Cristo e por isso foi imediatamente assassinada. Morte no ano 1900. Em Toledo, na Espanha, os beatos Eusébio do Menino Jesus, Ovídio Fernandes Arenilas, presbítero da Ordem dos Carmelitas Descalços e companheiros mártires, que, durante a cruel perseguição religiosa, foram vítimas da violência dos inimigos da Igreja e partiram ao encontro do Senhor. São estes os seus nomes: Eliseu de Jesus crucificado, Estevão Cuevas Casquero, Hermilo de Santo Eliseu, Pedro Raimundo Rodrigues Cali, José Agostinho do Santíssimo Sacramento, Tomás Mateus Sanches, Perfeito de Nossa Senhora do Carmo, Perfeito Domingues Monge, Clemente dos Sagrados Corações, Clemente Lopes Yag, religiosos da Ordem dos Carmelitas Descalços. Morte no ano 1936. Em Barcelona, na Espanha, o beato Luís de Jesus, José Luís Marcou Pecável, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e mártir, que, na mesma perseguição contra a Igreja, confirmou com o seu sangue a sua fidelidade ao Senhor. Morte no ano 1936. Em Roma, a beata Maria Inês Teresa do Santíssimo Sacramento, Manuela de Jesus Arias Espinosa, virgem, fundadora das Missionárias Clarissas do Santíssimo Sacramento. Morte no ano 1981. História de Santa Maria Madalena. Padroeira dos pecadores arrependidos, dos convertidos, das mulheres, das pessoas ridicularizadas por sua piedade, dos boticários, dos cabeleireiros, dos curtumeiros, dos fabricantes de perfumes, dos farmacêuticos, dos fabricantes de luvas, da vida contemplativa e contra a tentação sexual. Origens. Madalena, na verdade, é um apelido e significa aquela que veio de Magdala, cidade que ficava às margens do lago de Genezaré, perto de Cafarnaum, na Terra Santa. Por este apelido sabemos que esta Maria veio de Magdala. No tempo de Jesus, Magdala era uma cidade importante. Para se ter uma ideia, tintureiros e pescadores tinham bairros específicos na cidade. Ali havia indústrias de barcos e de peixes em conserva. Além disso, sabe-se que um excelente tipo de lã era vendida ali em mais de 80 lojas. A palavra Magdala significa torre. Achados recentes indicam, de fato, uma torre nas ruínas de Magdala. Os arqueólogos acreditam que se tratava de um farol. Santa Maria Madalena, mulher de posses. Sabemos que Maria Madalena foi uma pecadora convertida. Além disso, sabemos que ela era uma mulher de posses, contada entre as mulheres que ajudavam o grupo de Jesus e os 12 com suas posses, ao lado da mulher de um procurador de Herodes, entre outras. Lucas 8, 2, 3. Além disso, antes da ressurreição do Senhor, Maria Madalena e outras 2 mulheres compraram aromas para ungir Jesus. Marcos 16,1. Estes aromas usados na preparação dos defuntos eram artigos caros e poucos tinham dinheiro para comprá-los. Dinheiro a serviço do reino dos céus. Se Maria Madalena foi, de fato, uma prostituta,
deve ter sido famosa e muito bonita, porque poucas mulheres em Israel tinham posses como ela. O admirável nisso tudo é que, após conhecer Jesus e ter sido salva por ele, Santa Maria Madalena colocou suas posses, conseguidas, talvez, com o dinheiro da prostituição, a serviço do reino de Deus, mostrando que a conversão chegou a todas as áreas da vida desta grande santa. Fiel até o fim. Outra característica marcante de Santa Maria Madalena foi a fidelidade a Nosso Senhor Jesus Cristo. 3 versículos do Evangelho de São Mateus que, por vezes, passam despercebidos, revelam-nos esta fidelidade. Primeiro, aos pés da cruz de Jesus, quando todos os discípulos, menos João, tinham fugido, ela estava lá junto com Maria, mãe de Jesus. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, MT 27,56. Depois, quando Jesus tinha sido sepultado, Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá, sentadas defronte do túmulo, MT 27,61. E, por fim, depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo, MT 28,1. Tudo isso revela o amor e a fidelidade de Santa Maria Madalena. Não é à toa que seu nome figura entre os primeiros da ladainha de todos os santos. A primeira a ver Jesus ressuscitado. Outro dado marcante sobre Santa Maria Madalena é o fato de ela ter sido a primeira testemunha ocular de Jesus ressuscitado. Sim, segundo os evangelhos, ela foi a primeira a ver e a falar com Jesus na madrugada do domingo, logo após a ressurreição do Mestre, como vemos no Evangelho de São João 21:18. A primeira anunciadora da ressurreição de Jesus. Além de ter sido a primeira testemunha de Jesus ressuscitado, ela foi também a primeira a anunciar o milagre da ressurreição de Jesus. Este primeiro anúncio, chamado querigma, tão prezado pelos apóstolos, foi, antes de tudo, feito por uma mulher, em contraponto à mentalidade machista da época. O fato evidencia que Nosso Senhor Jesus Cristo preza a fidelidade e o amor, antes das convenções sociais. A tradição cristã também atesta que Santa Maria Madalena foi uma grande anunciadora do Evangelho depois de Pentecostes. Seu exemplo é maravilhoso. Ela foi discípula de Jesus, e depois, evangelizadora. Por tudo isso, Santa Maria Madalena é grande e seu exemplo deve ser seguido por todos nós. Oração a Santa Maria Madalena. Oremos. Santa Maria Madalena, o Deus Todo-Poderoso, cujo Filho vos purificou de corpo e alma, fostes chamada para ser testemunha da sua ressurreição. Misericordiosamente vos foi concedida a graça de serdes purificada de todas as enfermidades físicas e morais. Fazei com que também eu, pobre pecador, conheça o poder da vida infinita. Trazei até mim a bênção do Espírito Santo que vive e reina, o poder do Deus único e de seu Filho Jesus Cristo. Agora, e para sempre. Amém.